Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês bem sabem, em virtude de problemas técnicos aqui com a internet, após 8 meses eu vim fazer uma visita para os meus pais e eu cheguei aqui e todos os cabos tinham sido cortados. Então eu estou aqui com muita dificuldade de acesso à internet, então eu achei melhor gravar a aula e disponibilizar para vocês do que iniciar a transmissão ao vivo. Eu fiz um teste no início da semana e vi que não estava dando muito certo e acabar caindo. Então, excepcionalmente, faremos essa aula aqui assíncrona. A nossa aula de hoje é sobre o texto do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Estado e Voto, que eu passei para vocês os dois prefácios, não, três prefácios. Prefácio a sétima edição de José Murilo de Carvalho, já nosso conhecido aqui do curso. O terceiro, do Alberto Venâncio, e o prefácio à segunda edição, da década de 70, do Barbosa Lima Sobrinho. Para além dos três prefácios, passei para vocês também o capítulo 1, Indicações sobre a estrutura do coronelismo. Para além desses prefácios desse capítulo 1, eu vou me basear também num textinho que eu deixei lá como bibliografia complementar, que está lá na nossa biblioteca, chamado O Coronelismo de Cada Um, do próprio Vitor Nunes Leal, e depois eu vou explicar para vocês por que a escolha desse texto, porque inclusive eu indico que vocês façam a leitura desse texto, mesmo sem ser obrigatório, e qual que é a relação com o que a gente está discutindo aqui. Agora vamos passar para a apresentação aqui. Só um minutinho, vou colocar aqui no modo apresentação para vocês visualizarem melhor. E vamos lá. Então, Coronelismo, Estado e Voto, né, do Vitor Nunes Leal, publicado em 1949. O Vitor Nunes Leal é uma figura que tem uma atuação aí importante em várias áreas, né? Ele nasce em Alvorada, município de Carangola, em Minas Gerais, no ano de 1914, se forma em 1936 em Direito pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Depois ele vai trabalhar como jornalista em mais de um local, né? Foi chefe de redação da Rádio Tupi, por exemplo, e em seguida ele passa a trabalhar com Gustavo Capanema no Ministério da Educação. Ele foi professor da Faculdade Nacional de Filosofia a partir de 1943, primeiro aí como indicado e depois ele presta um concurso e passa a ser professor titular aí da Faculdade Nacional de Filosofia, que hoje, na verdade, é a UFRJ, né? A Faculdade de Filosofia, o IFIX, né? Da UFRJ, Faculdade de Filosofia, Ciências Sociais e de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele também vai ser professor da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Na política, ele será chefe da Casa Civil do Juscelino Kubitschek, que era seu grande amigo também, mineiro, aí, entre 1956 e 59. Depois vai ser indicado, depois não, né, durante esse período ainda, Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal, né, ainda no Rio, Procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal, 1960, Consultor-Geral da República, também em 1960, ano no qual ele vai ser indicado ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Aí, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem um capítulo à parte na vida dele. Eu disponibilizei para vocês lá no Google Classroom um mini documentário, uma mini biografia do Vitor Nunes Leal, que aborda bastante as inovações que ele construiu enquanto ministro do Supremo. Eu sugiro fortemente que vocês assistam, particularmente quem tiver aí mais interesse, pensando em fazer seminário, pensando em fazer o artigo sobre o coronelismo de Estado e Voto, ou algum outro trabalho do Vitor Nunes Leal, ou relacionando com o coronelismo de Estado e Voto. Que aí fala, não vou me deter tanto aqui, mas fala aí sobre, por exemplo, a criação, né, da súmula vinculante, a modernização dos trabalhos do STF, tudo feito pelo Vitor Nunes Leal, mesmo sem ser o presidente da corte. E é aí também no Supremo Federal que a trajetória dele, né, assume um caráter, né, vocês já viram, né, já tinha uma atuação política, mas assume o caráter dramático aí da política, né? Quando do golpe de 1964, o Vitor Nunes, né, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, emite uma série de habeas corpus para presos políticos.
e a partir do ato institucional número 5, em 1968, com base no AI-5, o Vitor Nunes Leal é cassado, né, aposentado compulsoriamente pela ditadura civil-militar aí, em 1968. Então, a partir daí, ele volta a atuar como advogado, né, advogado no âmbito privado, não tem mais nenhum cargo na vida pública, e falece em 1985. Esse preze às vezes faz o que quer, né? Então vamos falar sobre a obra que a gente está analisando aqui, né? Coronelismo, Enxada e Voto. Na verdade, o nome original era O Município e o Regime Representativo no Brasil, que é esse subtítulo aqui, né? Então, por questões de natureza editorial, foi alterado o título principal do livro. O livro Coronelismo, Enxada e Voto é publicado em 1949, mas ele se dá a partir da tese do Vitor Nunes Leal, de 1948, que é exatamente o município e o regime representativo no Brasil. Como eu disse para vocês, né, um pouquinho aqui quando estava falando da biografia, ele foi professor na Faculdade Nacional de Filosofia. Ele entra em 1943, mas ele presta o concurso para se tornar professor titular efetivo, na verdade, né, da Faculdade Nacional de Filosofia em 1948. E uma das exigências para se tornar esse professor efetivo era apresentar uma tese. Então, na verdade, esse livro é publicado mais ou menos um ano após a tese O Município e o Regime Representativo no Brasil. Para quem não leu ainda, né, eu estou publicando esse vídeo antes da data normal da nossa aula, né, que é às sextas. Para quem não leu ainda o prefácio à 7ª edição de Zé Murilo de Carvalho, é bem interessante, porque ele fala um pouco sobre esse momento do Vitor Nunes Leal, né? Para vocês que às vezes ficam preocupados em fazer prova e escrever TCC mais à frente, né? Escrever artigo, muitas pessoas já colocaram essa preocupação aqui, percebo que isso não passa quando você vira um Vitor Nunes Leal da vida, né? Porque em 48 ele está dizendo do desespero que foi para ele escrever essa tese. E aí o Zé Murilo de Carvalho, ele vai trazer também esse formato dessa tese, né, mais empírica e com um recorte muito específico, né? Ele não está falando de um sistema como um todo, ele não está fazendo que nem o Raimundo Faoro, que a gente vai ver na semana passada, né, que escreve aí um tratado de 6 séculos, né, de 6 séculos de história, não. O Vitor Nunes Leal resolveu focar num ponto específico, né, como que se dava a política representativa nos municípios brasileiros, porque ele considerava essa uma tática importante para fugir das críticas das bancas, né? E as bancas naquela época, se hoje as bancas fazem crítica, né? É parte do nosso processo de formação receber, né? Receber críticas. Naquele momento vinha de uma tradição muito bacharelística, né? Até da própria Universidade de Coimbra, que a gente viu no século XIX, né, muitos dos principais pensadores do início do século XIX, ao longo do século XIX, se formando em Coimbra, de tentar criticar muito profundamente um determinado trabalho para depois dar 10, sabe? Então, humilha a pessoa e depois diz, não, tá maravilhoso, e aprova. Então, para tentar fugir disso, o Vitor Nunes Leal construiu um trabalho que é considerado como o primeiro trabalho moderno de ciência política brasileiro. Se a gente for pegar os autores que a gente trabalhou até agora, eram autores que eles não tinham uma formação em ciências sociais, até porque esse era um curso, né, na verdade, uma área do conhecimento que estava em construção no Brasil, né, enquanto área acadêmica propriamente dita. Aí mesmo, na década de 30, na década de 40. Então, o Vitor Nunes Leal já consegue ser um autor que começa a trabalhar com as metodologias modernas das ciências sociais, né, diferente dos bacharéis aí, né, que a gente leu até agora, né, que não tem essa formação específica com metodologia, enfim. Então, considerado como o primeiro trabalho moderno de ciência política brasileira, exatamente porque combina um tratamento teórico e conceitual com uma cuidadosa pesquisa empírica. Claro, né, gente, considerando aí os dados que estavam disponíveis para pesquisa empírica na década de 40, né, que são muito inferiores ao que a gente tem hoje. O próprio Vitor Nunes Leal, quando vai ministrar uma palestra no IUPERJ em 1980, vai remeter a isso, né? Então, eu trabalhei com os dados que existiam, né? Mas esses dados que existiam, ele vai considerar
que ainda mantêm de pé a sua tese em relação ao coronelismo no Brasil. De toda maneira, ainda que os dados fossem ínfimos em relação ao que a gente tem hoje, ele faz esse tratamento teórico e conceitual com uma cuidadosa pesquisa empírica. E tem uma preocupação maior com a implementação. Opa, alguma coisa pulou aqui? Vamos seguir? E tem uma preocupação maior com a implantação no Brasil de um autêntico sistema representativo, isso é, da democracia política no Brasil, né? A gente viu semana passada Oliveira Viana, né? Não preciso dizer mais do que isso como comparação aí em relação à preocupação com a implantação no Brasil da democracia política, né? Tava lá o Oliveira Viana defendendo o autoritarismo de Estado, enquanto o Vitor Nunes Leal aqui vai olhar o sistema político brasileiro buscando uma perspectiva aí de uma superação do que ele chama de falseamento da democracia representativa no Brasil pelo coronelismo que estruturava as relações políticas no Brasil aí da Primeira República, né, que é exatamente o que ele está analisando, apesar de já estar falando aí no final da década de 40 do século XX. E aí, que Brasil era esse que o Vitor Nunes Leal estava analisando, né? O primeiro ponto de diferença com o Brasil de hoje é em relação à taxa da urbanização brasileira. Então, vocês veem aí nesse gráfico, né, que em 1940, 31% da população brasileira era urbana. Que significa dizer, ao contrário, que 69% da população brasileira era rural. E eu coloquei aí um dado abaixo, que está também no trabalho do Vitor Nunes Leal, que aponta que 73% dos eleitores viviam nas áreas rurais, então maior aí do que a população brasileira. A gente percebe essa mudança, né? Então já vai ter um processo aí de urbanização crescente, né? 36%, 50%, 45% em 1960, e aí só na década de 70 que a gente tem a inversão, uma maior população urbana do que a população rural. Isso é fundamental para entender o coronelismo que o Vitor Nunes Leal está tratando, que é o coronelismo enquanto sistema, e não enquanto prática individual e pessoal, porque isso é fundamental para a gente entender por qual razão não podemos utilizar o conceito de coronelismo de Vitor Nunes Leal no presente. A gente vai chegar lá, isso é uma polêmica na literatura, mas dentro da polêmica eu opto por ouvir o autor, e é por isso que eu trouxe aqui o coronelismo de cada um, que é o próprio Vitor Nunes Leal, escrevendo em 1980, já à luz das críticas que ele sofreu, das adaptações que foram feitas do conceito dele ao que é o conceito dele de coronelismo, né? Mas a gente já chega lá, só grave nesse momento que a gente está falando de uma população, né, de uma sociedade brasileira cuja a estrutura, né, demográfica era completamente diferente. E aí eu vou entrar aqui na questão do latifúndio, da situação laboral dos brasileiros e das brasileiras daquela época, e também era uma população majoritariamente rural, enquanto hoje a gente tem uma população majoritariamente urbana. O último dado que eu coloquei aqui para vocês é de 2010, né, que indicava, e isso já ampliou, né, de 2010 para cá, né, já passaram 10 anos, né, o último censo aí do IBGE, mas uma população urbana de 84%, né, o completo oposto do que era em 1940. Outra característica do Brasil que o Vitor Nunes Leal está analisando é que o Brasil, que ainda é, de certa maneira, o país dos latifúndios, porém, a gente deve considerar que não é mais a grande parte da população que está no âmbito rural, então o poder econômico do agronegócio, dos latifúndios, ainda se mantém, certamente, né? Claro que esse poder econômico, ele divide espaço com o rentismo, ele divide espaço com a indústria, mas certamente a gente sabe, a gente vê em toda eleição presidencial, em todo debate que ocorre na política brasileira, o poder, né, do agronegócio e dos latifúndios no Brasil. Agora, tem uma grande diferença entre o país dos latifúndios da Primeira República e o país dos latifúndios do século XXI, porque grande parte da população brasileira já não está sob o domínio desses grandes produtores rurais. E isso também é um outro aspecto bastante importante
a compreensão do que é o fenômeno do coronelismo, tal e qual o Vitor Nunes Leal conceitua. Concentração gigante da propriedade rural. Então, pequenas propriedades elas vão ser residuais e formadas a partir de terras improdutivas para os grandes produtores de cana, café e algodão. Não é que não existissem propriedades pequenas, né? Tem aqui o dado que o próprio Vitor Nunes Leal traz. Elas existiam, mas primeiro, elas eram pouco produtivas, porque na verdade se formavam muitas vezes a partir das terras que eram consideradas improdutivas para os grandes produtores, né, de cana, café e algodão, né, as grandes produções aí da época. Então já eram terras que tinham sido exploradas à exaustão, então portanto eram pouco produtivas, geravam pouco lucro e eram também residuais, como a gente pode ver pelos dados abaixo, né? Então, em relação à porcentagem, né, do número total de propriedades, as propriedades latifundiárias, né, que ele classifica aqui como mais de 1.000 hectares, eram apenas 1,46% do total das propriedades. Contudo, olhem só esse dado, 1,46% do total de propriedades representava uma área total de 48,31%. Então, uma disparidade muito grande que deixa muito nítido o papel e o tamanho do latifúndio no Brasil, né? Muito nítido que, de fato, a reforma agrária, que não passa de uma reforma burguesa, no caso da Europa e mesmo dos Estados Unidos, né? No Brasil, passou longe, muito longe de acontecer. Grandes propriedades ele considera como propriedades entre 200 e 1.000 hectares, né? Então, representam 6,34% do número total de propriedades e uma área total de 24,79% aqui. As médias propriedades seriam entre 50 hectares e 200, 17% do número total, 15,90% da área total. E aí as pequenas propriedades, né, aí realmente muito residual. Então, a porcentagem do número total aí era de 53%, né, de proprietários, mas a área que era coberta por essas pequenas propriedades era de apenas 10%, enquanto os minifúndios até 5 hectares, 25% de proprietários e uma área ínfima, né, 0,55% da área total. Então, de fato, um país de latifúndios, tal como eu coloquei aqui no título. Quadro laboral. O Vitor Nunes Leal trabalha aqui com o Censo Agrícola de 1940. E, em resumo, lá no texto ele vai tratar, né, vai apresentar os dados mais em detalhe, vai dizer como ele agrupou os dados, né, então vale dar uma olhada, né, enfim, leitura obrigatória, né, gente? Mas estou aqui destacando para entender aqui a forma como ele trabalhou com os dados é central que vocês leiam o texto, mas aqui, para a compreensão de vocês, eu já peguei os dados agregados, né? Então, 66,95% da população ativa ocupada na agricultura, pecuária e silvicultura pertenciam ao que o Vitor Nunes Leal agregou como categoria dos empregados e parceiros, né? Os parceiros eram aqueles que não eram proprietários de terras. Somando-se os pequenos proprietários, né? Ou seja, até 50 hectares, que para ele, né, ele vai dizer que esses pequenos proprietários, exatamente por causa daquele ponto que eu estava dizendo antes, né, da improdutividade de uma terra que já foi usada à exaustão, muitos desses pequenos proprietários, na verdade, eram pessoas em situação muito precária, né? Eles têm um pedaço de terra, mas é um pedaço de terra... Gente, deixa eu só me ajeitar aqui. Pronto. Era um pedaço de terra muitas vezes improdutivo, né? Então, ele coloca junto aí empregados e parceiros, são não proprietários, com os pequenos proprietários, porque ele considera, né? E por isso que eu falo que é bom olhar os dados do texto, que esses não podem ser colocados numa categoria de, digamos assim, classe média, de remediados, porque não eram naquela época. E aí, juntando esses três, ele coloca a situação laboral naquela época. Deixa eu só ver aqui, gente. Tá, perdão. É só porque eu estava com medo de não estar transmitindo direito, tem que voltar tudo, e aí seria o caos. Mas vamos voltar aqui. E aí ele vai colocar empregados e parceiros, categorias de não proprietários,
junto com os pequenos proprietários, né, que também estão em situação de penúria. Esses representarão, no Brasil, 90,12% do quadro laboral rural. Isso é fundamental para a gente entender a relação de dependência entre esses atores, os chefes locais e também os chefes estaduais e, muitas vezes, no plano federal. Os dados indicam a situação de dependência da gente que trabalha no campo, dado que pouca diferença existe entre a miséria do proletariado rural e a do parceiro do pequeno proprietário. Não há, pois, que estranhar, segundo Vitor Nunes Leal, a existência do voto de cabresto. Eu vi, gente, que aqui passou um pouquinho de um ponto que eu queria falar sobre o pensamento dele, né? Eu já introduzi aqui, um pouco antes, né, que o Vitor Nunes Leal não era partidário aí do pensamento autoritário, tal e qual o Oliveira Viana, né, ou mesmo Alberto Torres, numa leitura posterior, né, não colocada pelo próprio Alberto Torres. E ele também não era um cético, né? A gente pode colocar aí no grupo dos céticos, por exemplo, um autor que a gente não leu aqui, mas vocês certamente, se não tiveram, terão contato, que é o Sérgio Buarque de Holanda, ou até mesmo o Raimundo Faoro, que a gente vai ler na semana que vem, né? Ou seja, analisa aí a herança ibérica, né, a trajetória cultural, histórica e política do Brasil e não vê muita saída para isso, né? Vê uma permanência de práticas nocivas na política brasileira para as quais não tem saída. Então, não apresentam muita possibilidade de construção de uma democracia, de um sistema político democrático no Brasil. O Vitor Nunes Leal não é nenhum nem outro. Ele até chega a trabalhar no Estado Novo, né? Eu falei para vocês que ele trabalhou com o Gustavo Capanema no Ministério da Educação, mas não é partidário aí das posições dos principais intelectuais da época, né? Na verdade, ele está defendendo aqui que o processo de modernização ele depende da transformação no mundo rural, que passa pela urbanização, pela libertação desses aí, né, pequenos proprietários, parceiros e empregados, do domínio dos fazendeiros e dos chefes locais, passa também pela educação. A gente está falando aí de um povo que é majoritariamente analfabeto, né? Então, nessa condição, né, de a impossibilidade de leitura de jornais, e mesmo depois, né, e aí isso dá para trazer para hoje, né, o analfabetismo funcional, né, da compreensão do que se lê, do que se escuta, né, nos jornais, enfim, também é um elemento para a manutenção desse domínio dos chefes locais em relação aos seus empregados ou pequenos proprietários que também estão aí sobre a égide desses fazendeiros, desses grandes proprietários rurais, né? Então, para ele também, a educação é parte desse processo de modernização, né? Esse processo de modernização e transformação depende também da educação. Depende também da abertura do mercado de trabalho, né? Por que muitas vezes, né, essas figuras aí se submetem a condições de trabalho difíceis, de penúria, com recebimento de proventos muito limitados, porque não tem outra opção, né? Então, a abertura do mercado de trabalho também enquanto essencial nesse processo de modernização. Enfim, né, voltada a essa massa de trabalhadores, pequenos proprietários rurais, que são, nesse momento, né, dominados aí pelo poderio econômico e político dos coronéis. E eu tirei um trechinho aqui de uma parte, se eu não me engano, é do primeiro capítulo, certamente, né, mas talvez da terceira ou quarta sessão do primeiro capítulo, que eu achei que tem relação com esse pensamento dele aqui, né. Ele vai fazer uma caracterização do sistema coronelista, e ele vai começar a dizer que os coronéis eles são muitas vezes taxados pelos políticos em âmbito estadual ou em âmbito federal, ou mesmo pelos intelectuais, como aqueles que não têm ideologia, aqueles que só pensam no proveito próprio, quase como broncos e incultos, né? E ele vai dizer duas coisas. A primeira que é o seguinte, vamos combinar que esses políticos no âmbito estadual e federal criticam os coronéis, via de regra, começam a sua vida política no município, ou seja, começam a sua vida política na relação com esses coronéis, ou mesmo tendo sido coronéis no passado, né? Então, ele primeiro aponta a falácia desse discurso, na verdade, a contradição desse discurso com a própria história política da maioria desses que o faz, né? E depois ele vai dizer que é o seguinte,
Muitos dos que fazem esse discurso, né, em relação aos coronéis são aqueles que... deixa o Vitor Nunes Leal falar por ele mesmo, né? Tudo isso incute no espírito dos derrotados amarga descrença nas possibilidades do regime democrático no nosso país. Tudo isso, né? Vários elementos aí do sistema coronelista no Brasil. E, atualmente, esse ceticismo, né? Ceticismo em relação às possibilidades do regime democrático no nosso país perdura até o momento que o interessado, concorrendo à nova eleição do lado governista, se possa beneficiar dos votos inconscientes, né? Sem ideologia, sem consciência aí, sem consciência política do coronel. Então, ele vai dizer, olha, mesmo esses que atacam, muitas vezes se beneficiam. Ele não está dizendo isso, gente, para passar pano nos coronéis, não. Ele considera, como eu já disse, que o sistema coronelista, ele cumpre o papel de falsear a democracia brasileira, de falsear o sistema representativo brasileiro. Então, não é disso que se trata, mas se trata de deixar em aberto a perspectiva de uma transformação. Ele não considera de forma alguma que apenas porque durante a Primeira República foi dessa maneira que sempre será. Ele vê um processo aí de transformação desse sistema. Agora, para transformar você precisa conhecer, né? Então, por isso que o Vitor Nunes Leal não se enquadra nem no pensamento autoritário, muito forte à época, nem nesse pensamento cético, né? Pronto, sempre foi assim, sempre será, né? Não é essa uma característica do Vitor Nunes Leal. Vamos lá. E de onde ele traz o termo coronelismo? Durante o período regencial, lá com o regente Feijó, é criada a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, né, o objetivo indicado para a criação da Guarda Nacional era substituir as milícias locais, né, com maior controle aí por parte do Estado, né? A Guarda Nacional, ela existe de 1831 até 1870, quando é extinta pelo Barão do Rio Branco, e ela estabeleceu no começo uma hierarquia em que, a princípio, a patente de coronel, e aí não tem nenhuma relação com a patente militar de coronel, tá? A patente de coronel, ela correspondia a um comando municipal ou regional, né? Como eu disse, substituição das milícias, então, para ter aí uma estrutura de segurança pública, né, nos municípios, né, nas regiões, nas comunas aí no século XIX. Então, no começo, o coronel era aquela patente mais alta que correspondia a esse comando municipal regional. Mas, com o tempo, o título de coronel passou a ser vendido e perdeu sua função inicial. Então, a pessoa comprava, tinha dinheiro, né, e quem tinha dinheiro naquela época, né, eram os latifundiários, né, aqueles que viviam aí da agricultura de maneira extensiva aí, compravam essa patente de coronel e não necessariamente correspondia a esse comando municipal ou regional, né? Era muito mais uma situação de status, né? Que indicava ali quem que era a figura proeminente do local, enfim. Depois da extinção da Guarda Nacional, né, 1870, ou seja, um pouco antes da Primeira República e muito antes do período que Vitor Nunes Leal está escrevendo, os sertanejos, os moradores ali do campo, né, do âmbito rural, seguiram chamando as lideranças políticas locais de coronel. Então, virou um apelido do chefe local. E é daí que advém o termo, né, coronelismo, que ele vai utilizar, ele vai transformar aqui em conceito no seu trabalho. E aí vamos partir para o significado do coronelismo. Eu peguei aqui, gente, para poder dar uma facilitada na compreensão, né, um atalho aqui cognitivo para vocês, a conceituação de coronelismo que o José Moreira de Carvalho traz no verbete temático coronelismo no dicionário histórico-bibliográfico do CPDOC. Eu coloquei aqui o link, caso vocês tenham interesse. Coloquei também lá no Google Classroom o link para o dicionário. Aliás, se vocês tiverem interesse em explorar, estiverem procurando algum conceito, ou mesmo, né, que quiserem saber um pouco mais sobre alguma figura histórica, né, ou política ou intelectual, o dicionário do CPDOC, ele é um primor para isso, tá? Então, aproveitem,
fucem um pouquinho lá, que vocês podem achar muita coisa interessante. Mas vamos aqui para o significado que o Zé Murilo de Carvalho traz no verbete temático sobre coronelismo, lembrando que o Zé Murilo é também aquele que escreve o prefácio à 7ª edição que eu pedi para vocês lerem, tá? Então, uma grande relação aí com a obra do Vitor Nunes e com o próprio Vitor Nunes Leal. Então, primeiro é dizer que o coronelismo, é reforçar que o coronelismo não é uma prática isolada. O coronelismo é um sistema político, uma complexa rede de relações que permeia todos os níveis de atuação política e não apenas como um mandonismo local. O mandonismo ele já existia no Brasil colônia, ele persiste no Brasil contemporâneo, mas o mandonismo não define o coronelismo, ele é um aspecto do coronelismo. Assim como não caracteriza o clientelismo, que também existe no presente de maneira diferente, já existia no Brasil colônia, já existia no Brasil império e não caracteriza o coronelismo, são aspectos do coronelismo. Mais que isso, o coronelismo como sistema surgido na Primeira República, outro elemento importante, o coronelismo ele é datado, ele existe apenas a partir da Primeira República, porque antes da Primeira República não existia federalismo, antes da Primeira República os chefes de província eles eram indicados, eles não eram eleitos, então são elementos que são estruturantes para o sistema coronelista que por não existirem antes, portanto, impedem a existência do coronelismo antes da Primeira República. Então, o coronelismo é um sistema surgido na Primeira República e implica, para Vitor Nunes, a decadência do poder do coronel e o enfraquecimento do mandonismo. Como eu disse, não é que não exista mandonismo no coronelismo, é uma das suas características. Contudo, no período decadente desse latifundiário, desse coronel e, portanto, de decadência do próprio mandonismo. Dessa decadência é que surge para o Vitor Nunes a necessidade do compromisso com o governo estadual, é o inicial da rede que vai envolver o sistema como um todo. Isso aqui é só uma conceituação sintética, né? Nós vamos nos aprofundar aqui ao longo da discussão aqui da nossa aula.